Salve, salve, amigos da hidrologia! Aqui é o professor Carlos Huberto e nessa videoaula vamos aprender como fazer a configuração dos parâmetros para o método de transformação chuva-vazão e para o método de propagação de vazão nos rios. E antes de começar essa videoaula, já desce aí, deixa o seu like, se inscreve no canal para ajudar na divulgação e para ajudar também na causa da divulgação técnico-científica na área de recursos hídricos e meio ambiente. Bom, vamos começar então esse vídeo rápido, bem rápido e simples, né? Como fazer essa configuração de forma quase que semi-automática. Bom, para fazer essa configuração, a gente precisa definir inicialmente o método de transformação chuva-vazão, que é semelhante como a gente fez na aula passada para definir os valores de CN para o método de perdas, né? Para o método de perdas. Então, a configuração é bem semelhante. Então, a gente vai vir aqui em parâmetros, vai vir aqui no método de transformação, e por padrão, né, o método é o método SES do hidrograma unitário. Então eu não preciso mais mudar o método, tá? Se o método tiver diferente, você vem aqui em mudar o método, escolhe sim, a opção sim, e muda para outro método, tá? Mas como no meu caso aqui vai ser o método de transformação chuva-vazão, vai ser o hidrograma unitário do SCS, eu vou deixar essa opção marcada. Lembrando que para fazer a configuração para todas as subbacias, a opção aqui da bacia, né, deve estar marcada. Então você seleciona primeiro a bacia, vem aqui em parâmetros, método de transformação e clica no método SS hidrograma unitário. Ele vai abrir aqui essa janela e a gente precisa preencher os valores aqui para cada subbacia dos valores do tempo de pico. Esse tempo de pico, ele não é calculado automaticamente pelo REC HMS, certo? Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente precisa calcular ele por fora. Para calcular esses valores por fora, a gente pode utilizar, né? Eu já mostrei também em uma videoaula anterior que a gente pode utilizar os valores de caracterização fisiográficas, tanto para a subbacia como para os trechos de rio. Por exemplo, aqui nas subbacias, né, a gente vai utilizar o comprimento do caminho mais longo e a inclinação também desse caminho mais longo. Então, esses dois elementos vão ser utilizados para o cálculo do tempo de concentração e, consequentemente, o cálculo do tempo de pico, né? Isso aí eu mostrei na segunda videoaula que falava sobre a caracterização fisiográfica da bacia, certo? Então, com essas informações, a gente consegue calcular o tempo de pico. Uh, o tempo de pico, né? E a gente calculou aqui nessa planilha. Não sei se vocês se recordam, mas a gente calculou aqui nessa planilha. Então a gente tem as subbacias. Vou colocar a minha imagem aqui para o outro lado. Então a gente tem, eu copiei e colei aqui no Excel, né? Essas informações que veio do REC HMS, o comprimento do caminho mais longo e a inclinação. E através da equação de Kipch, a gente pode calcular o tempo de concentração em minutos. O tempo de pico, ele é 60% do tempo de concentração, tá? Outra informação que pode vir do REC HMS é a área de cada subbacia, ok? Então, tempo de pico calculado, basta a gente copiar, dar um Ctrl C e colar lá no REC RAIS. Então, eu vou fechar aqui essa janela, vou voltar para o REC HMS, perdão, vou botar minha imagem para cá. Venho aqui em parâmetros, método de transformação, SES hidrograma unitário, e simplesmente dou um Ctrl V nesses campos para colar os valores do tempo de pico para cada subbacia. Simples assim. Então a gente calculou de forma automática e rápida e bem eficiente, né, o tempo de pico para o uso do método de transformação de vazão aqui
do SS, né, que o SS exige para calcular o hidrograma unitário. Então, só basta aplicar, fechar, e só para a gente conferir aqui para ver se está tudo certo, eu vou clicar aqui na subbacia número 1 e vou aqui no método de transformação e observem que o valor ele foi realmente definido, né? O valor do tempo de pico ele foi definido. Vamos agora fazer a configuração dos parâmetros do método de propagação de vazão nos trechos de rio. Lembrando que na segunda videoaula eu mostrei para vocês como é que vocês podem pegar as características aqui, ó, dos rios. É só clicar aqui em características, trecho, e aí você tem essas informações que são relevantes, né? Que é o comprimento e a declividade do rio, de cada trecho de rio, ok? Então, com essas informações de comprimento e declividade, a gente pode vir aqui na planilha novamente, essa planilha novamente, e calcular o tempo de concentração pela equação de Kirchhoff, né? Usando o comprimento do rio e a declividade do rio. E a gente pode calcular o tempo de pico também, que é 60% do tempo de concentração, ok? O tempo de pico, ele pode ser utilizado para parametrizar o método de propagação de vazão, o método mais simples que tem, né, no REC HMS, né? Por padrão, vocês vão ver aqui, ó, em parâmetros, routing, né, que é a rotina para propagação de vazão. Por padrão, o método para cada trecho é o método de lag, né, que é exatamente do tempo de pico. E aí, quando a gente clica aqui, ó, vai vir aqui, né, os espaços para a gente colar aqui os valores do tempo de pico aqui. Então, é só vir aqui na tabela, dar um Ctrl C, voltar para o REC HMS, dar um Ctrl V, e aí eu tenho todos os tempos de pico preenchidos. Simples assim. Então, usando o método lag, a gente consegue rapidamente parametrizar o modelo, né, o método de propagação de vazões. Só que, o que acontece, pessoal? Esse método de propagação, ele não é um dos melhores métodos que o REC HMS oferece. Tem outros métodos bem mais interessantes. Se a gente vir aqui de novo em parâmetros, routing, mudar método, aqui é a última opção. Vocês vão ver as outras opções aqui, ó. Além do lag, tem o método de Munsga, o método de pulse modificado, o Munsga-Kunge, né, que é um dos dessa relação aqui, talvez seja o melhor método que o REC HMS oferece para a gente. Então, eu vou selecionar aqui o método de Munsga-Kunge, vou mudar o método agora, mudei o método, então eu vou ter que oferecer novos parâmetros para esse método. E vamos abrir aqui essa janela de parametrização para o método de Munsga-Kunge. Então é só vir aqui de novo em Routing Munsga-Kunge, né, que é o método que vai estar ativo para todos os trechos de rio. E olha o que ele aparece aqui, ó. Esses campos são campos obrigatórios, a gente precisa preencher, né? O comprimento, a declividade, o número de Manen, que é a rugosidade do trecho de rio. A gente precisa definir um índice de vazão, né, que é uma vazão inicial, um chute inicial para vazão. A gente precisa definir qual é a forma da seção transversal. Por padrão, ele coloca aqui trapezoidal, certo? E a gente precisa definir um parâmetro interessante aqui, que é a largura do rio, a largura desse trecho de rio, certo? Então, o comprimento, vamos lá, vamos por partes. O comprimento é simples. O REC ele já calcula para a gente. Então, é só vir aqui na planilha. Vou copiar aqui o comprimento de cada rio. Aqui é o comprimento em quilômetros. Vamos ver se é em quilômetros mesmo. Está em metros, olha só. Olha só a diferença aqui. Então eu preciso converter esse cara aqui para quilômetros, para metros. Então eu vou colocar aqui uma nova coluna, comprimento em metros. Então eu venho aqui essa coluna aqui e multiplico ela por 1000 só. Rapidamente já resolvo isso. Vou colar. Vou arrastar aqui para arrastar minha fórmula. Dou Ctrl C. Volto aqui para o método de Munsga-Kunge e colo os comprimentos em metros para cada trecho de rio. A declividade também, o REC HMS, ele já dá para a gente. Então é só vir aqui na planilha, copiar os valores da declividade, voltar aqui e colar, ok?
O N de Manning, que vai exatamente controlar a rugosidade do leito, né, do rio, essa rugosidade, essa interação com a água. E a gente precisa definir um valor, valores, né? E esses valores são melhores definidos conhecendo como é que esse leito do rio, como é que, se é um canal natural, se ele tem vegetação, se é um leito que tem pedregulho. Para cada valor desse, para cada característica de leito, a gente tem um valor também do coeficiente de Manning. Isso é tabelado. Então, nos livros de hidráulica ou usando o professor Google, vocês colocarem coeficiente de Manning, vocês vão achar várias tabelas de referência e vocês podem usar essas tabelas de referência para definir os valores de Manning para cada trecho de rio. Eu vou usar um valor padrão aqui, valor de canal natural 0,025, certo? Vou pegar esse valor aqui e definir ele para todos os trechos de rio, valor padrão. Esse valor aqui a gente poderia também ajustar ele em função do processo de calibração do modelo, tá? Então a gente poderia começar com um chute inicial e depois ir calibrando para tentar ajustar melhor o nosso hidrograma, tá? Então vou deixar esse valor aqui inicial para um canal natural. Ah, as vazões iniciais a gente pode colocar, a recomendação é colocar uma vazão baixa, né? Uma vazão ali que está dentro do hidrograma. Então, vou trabalhar aqui com uma vazão constante, mas esse aqui é um índice só, não vai influenciar no resultado, só na questão de convergência de método. Então, vou colocar valor 1. O shape, né, que seria o formato da seção transversal de cada trecho. O padrão, o padrão seria trapezoidal, eu vou definir ele como retangular, para facilitar, tá? Então vocês estão vendo que à medida que eu vou definindo ele retangular, essa outra coluna ela vai sendo desativada, né? Que seria a inclinação do lado do talude, porque como é retangular, não tem mais talude, né? É 90 graus. Então fica bem mais fácil da gente definir um para esse formato aqui. Então eu vou definir tudo retangular. E aí vem agora essa coluna de largura. Como é que eu posso definir melhor essa coluna de largura? E aí, pessoal, tem um paper que saiu em 2019 que ele dá uma relação global entre largura de rios, declividades, com outras variáveis explicativas, né? Como, por exemplo, área de drenagem de montante do trecho de rio. Então, é um paper que saiu numa revista bem conceituada, que é o Geophysical Research Letters. E no caso da relação da largura, ela tem uma relação muito boa, né? Uma relação potencial com a área de drenagem. Vocês estão vendo aqui, é uma relação potencial. Então, basta a gente definir esses dois coeficientes aqui, o A e o B. O valor A e o valor B. O valor A que multiplica a área de drenagem e o B que é a potência. Muito bem. O que é o ideal, pessoal? O ideal é que a gente fosse na nossa bacia, abrisse uma imagem satélite e daí a gente definisse várias seções transversais e na imagem satélite a gente consegue medir o comprimento. Então a gente pode medir o comprimento do rio e para aquele comprimento a gente precisa ter a área de drenagem a partir daquela seção. Aí a gente vai para outra seção, mede outro comprimento e vai ter outra área de drenagem. E aí formar um conjunto de pontos que a gente consiga fazer um ajuste de uma função potencial para determinar qual é o valor de A e o valor de B para a minha bacia. Então, se a gente fizer isso para a bacia que a gente está trabalhando, a gente vai ter um melhor resultado, um resultado de largura do rio, né, em função da área de drenagem. Só que esse paper aqui, ele estabeleceu uma relação global, uma relação universal, e ele pegou vários rios, né, o Rio Congo, Rio São Francisco, o Po, Rio Po, o Paraná, o Rio Paraná, o Mississippi e outros, para construir uma relação entre área de drenagem e largura. Vocês estão vendo aqui, ó. Largura do rio é igual a
9,68 vezes a área de drenagem elevado a 0,32, tá? Então, a relação global, ela não vai funcionar muito bem, né, para bacias de pequeno e médio porte, uma vez que esses rios aqui são rios grandes. Vejam que a área mínima aqui, ó, foi de 2.000 quilômetros, tá? 2.000 quilômetros quadrados eles têm dado. Então a gente sabe que saindo dessa região dos dados, essas regiões de extrapolação, de, esses métodos de ajuste, né, de curvas, eles não se dão muito bem. Então, qual é a recomendação? Construir a sua relação para a bacia que você está trabalhando. Beleza? Essa relação aqui para a bacia que você está trabalhando, e isso é fácil com o uso do sensoramento remoto. Hoje é mais tranquilo fazer isso, tá? Mas se você não quiser fazer isso, se quiser usar essa relação global, use. Nesse caso aqui, eu vou usar essa relação global, essa equação aqui. Então, o que é que eu precisei fazer para usar essa relação global? Eu só precisei das áreas de montante de cada trecho, tá? Então, isso o REC HMS também ele dá a área de cada subbacia e, consequentemente, a gente consegue determinar a área de montante de cada trecho. Então, eu apliquei a equação, vocês estão vendo aqui a equação, mesma equação lá que está no arquivo, no artigo, e aqui eu tenho as larguras em metros. Então, eu vou copiar e vou colar as larguras aqui no REC HMS. E eu não tenho mais nada que fazer. Já preenchi todas as informações do método de Munsky-Kunge. É só aplicar, fechar. E a gente pode até observar aqui para ver se tudo foi preenchido aqui. Ó. Pode clicar em algum dos trechos, né? Eu vou clicar aqui no R5, que é um dos trechos. E vou aqui na parametrização do método e veja que está tudo preenchido. Ó. O comprimento, a declividade, o coeficiente de rugosidade do Manning, o índice flow, né, que é um chute inicial, e a largura. Então, pessoal, facilita bastante a nossa vida essas metodologias. Se você conhecer algum outro método, né, para a estimativa da largura, coloca aqui nos comentários, né? Vamos fazer uma discussão, o que é que a gente pode usar também de diferente, né, em relação ao que eu apresentei aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente fica por aqui e na próxima videoaula a gente já vai aprender a fazer a configuração da simulação, né, para fazer a simulação e também manipular os dados de entrada de chuva, tá bom? Vejo vocês na próxima videoaula. Um abraço.